Rio de Janeiro, deputado, está tomando assim vamos dizer, uma proporção, tomando um lugar no Brasil e até no mundo, né? Porque é a cidade mais famosa do Brasil, não é Brasília, sem dúvida, é o Rio de Janeiro, que está invadindo a própria atividade, a vida econômica do Rio de Janeiro. Olha, Zé, o Rio tem hoje inacreditáveis 157 quilômetros quadrados sobre a gestão das milícias e do tráfico. Isso é absolutamente inconcebível e inaceitável. São 4,4 milhões de cariocas que vivem sobre o Tribunal do Crime, onde o crime decide que lei impera naquela área e cercados por 13.800 barricadas que limitam o acesso da polícia, que limitam o acesso aos serviços públicos e aonde há cobrança de serviços públicos feitos por esses que dominam aquelas regiões. E ali eles exploram a água, eles exploram a internet, eles exploram a energia, eles exploram o gás. E, em geral, Zé, cobrando mais caro do que no asfalto, cobrando mais caro do que nas áreas aonde... Construíram um governo à parte. São um Estado independente, um Estado em que eles usurparam o monopólio da força, exercem a força e, no meu entendimento, Zé, isso é terrorismo, não tem outra palavra a não ser terrorismo social. É o que está instalado hoje no Rio de Janeiro, em centenas de quilômetros do nosso estado, e nós precisamos reagir com muita força, com muita pressão, porque eles não cederão esse estado de volta sem serem coagidos a isso. Portanto, não há nenhuma esperança que nós possamos reaver essas áreas apenas com conversa, apenas com pedido ou entregando flores. Vamos ter de fazer uma reação armada, forte, estratégica, logística, para que recuperemos essas áreas. O senhor falou de barricadas, né, que são obstáculos colocados, né, barricadas de concreto, de pneus, de tambores e tal, e estão sendo retiradas essas barricadas, que são limites físicos do território tomado por bandidos, isso no Rio de Janeiro. Agora, tem uma novidade, é que essa situação do Rio de Janeiro está sendo exportada para o Brasil inteiro. Essa aqui é a grande questão. Inclusive para cidades do interior. Na realidade, né, a questão é tão grave que aquela maldita MPF 635, ela causou uma situação anômala em que toda a grande criminalidade fluiu para o Rio de Janeiro. Lá instituiu praticamente que uma colônia de férias dos grandes bandidos brasileiros e lá eles começaram então a dirigir o crime organizado no Brasil. E essa situação, agora nós estamos começando a reverter com essa operação contenção, em que morreram 95 bandidos, né? E a gente, pela primeira vez, começa a ir em cima do problema, onde você viu lá, vieram a falecer dezenas de bandidos procurados no Brasil inteiro. Dezenas de chefes de milícias, de traficantes, que eram do Pará, que eram de Goiás, que eram do Maranhão e que estavam lá no Rio de Janeiro dirigindo as atividades criminosas. Então, Zé, pela primeira vez o Estado toma uma posição de força, de contundência, reage e a gente começa a sinalizar um caminho em que a gente vai recuperar as coisas. Essas barricadas que a gente estava falando aqui agora, tem algumas barricadas que são fossos medievais, quase aqueles que defendiam os castelos. Uma ponte. Aonde você, exatamente, Zé, você faz um fosso, bota óleo naquele fosso, quando a polícia vem, eles ateiam fogo no óleo e nos pneus, as coisas se incendeiam e, obviamente, essas áreas ficam intransponíveis para as forças da segurança, assim como para todos, né? Então, são áreas que precisam de muita tecnologia e de equipamentos pesados. Uma coisa que eu tenho lutado muito é para que as Forças Armadas cedam os equipamentos de largata, que são os grandes tanques, que são aqueles blindados em que o Exército e a Marinha têm, por exemplo, para poder transpor esses obstáculos. Porque como são fossos muito fundos, os carros de roda, eles caem dentro e não conseguem transpor aquele objeto. Na realidade, os carros de largata, os carros blindados do Exército, da Marinha, enfim, eles conseguem transpor porque eles sobem de largata e conseguem ultrapassar aquela área. E a gente precisa desses equipamentos que são o monopólio das Forças Armadas. Pois é, eu conversava com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, daqui do Distrito Federal. Ele é o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública. E ele me dizia que muitos chefes de facções monitorados por vários estados, o Acre,
Pará, e os telefones estavam apitando lá no Rio de Janeiro, demonstrando claramente que lá se transformou numa espécie de quartel-general das facções criminosas, né? Mas agora, recentemente, o Congresso votou na Câmara, né, um projeto muito importante, aquele antifacção. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não acredito em bala de prata. Isso vai resolver o problema, mas é um avanço. Não, sem dúvida nenhuma, ninguém pode acreditar que falta existe... o Senado, né? Foi aprovado na Câmara, falta o Senado. Eu acho que vai ser aprovado no Senado com muita urgência. A gente não pode acreditar que uma só lei ou algo sozinho vai resolver o problema do tamanho que nós temos da criminalidade no Brasil, da questão da segurança pública brasileira. Por óbvio que não. Mas nós estamos avançando, meu amigo, minha amiga. Continue cobrando do parlamento. Cobre de todos nós, deputados, senadores, governo, que você quer mais segurança, que você tem de ter mais segurança para atuar, para sobreviver, para andar, e nós vamos lhe entregar isso. Essa semana, Zé, nós aprovamos contribuições importantíssimas. A lei, por exemplo, que estabelece o banco de dados, o DNA da criminalidade. Isso é muito importante, porque todo crime grave tem DNA. O crime de estupro, o crime de violência contra a vida, em geral, ele deixa o DNA marcado, e aquele bandido que agora quiser progredir de pena, ele vai ter que ceder o seu DNA para poder ter progressão de pena. E assim, nós poderemos desvendar milhares de crimes que ficaram ao longo do tempo encobertos pela falta de tecnologia ou pela falta de acurácia, né, de precisão na verificação do crime. Com o DNA, não tem dúvida, é 100% de acerto. Vai bater lá e vai ver, é esse o criminoso e ele praticou crimes anteriores assim. Então, Zé, nós estamos avançando. Agora mesmo, nessa semana também, o Senado aprovou o crime de dominação de território, botando uma pena de 3 a 5 anos com 2/3 de agravo, caso esse crime seja praticado por organização criminosa. Então, se for uma organização criminosa, uma facção, esse crime ganha o dobro praticamente da pena e ele passa a ser um crime grave, o crime de obstrução de vias. Nós estamos avançando. Eu mesmo fiz uma proposição de uma legislação, a 2646, que está com Paulo Bilinski, que é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, que agrava todas as penas. As penas de falsificação, várias e várias penas. E isso é muito importante, porque o bandido precisa sopesar quanto tempo ele vai passar na cadeia, para pensar direitinho se ele quer continuar ou não com essa atividade. Pois é. E esse acerto de legislação é muito importante. Mas a segurança pública, deputado, está muito calcada no governo, né? Sem dúvida. Tanto é que há diferença ali em segurança pública de Estado para Estado. Zé, eu quero dizer uma coisa para aqui, para os seus ouvintes, que eu tenho dito e acho que tenho conseguido, digo governo inclusive... estadual, né? Sem dúvida, mas eu tenho a impressão que tem algo que é determinante para essa questão. Nós não podemos permitir e deixar que bandidos portem armas exclusivas do Exército, das Forças Armadas. Fuzis, por exemplo. No meu entendimento, qualquer cidadão que tire um fuzil, que pegue no fuzil, ele tem que ser abatido na mesma hora. Porque assim é em qualquer lugar civilizado do mundo. Se você for a Londres, em qualquer praça em Londres, e pegar um fuzil, onde os soldados andam desarmados, onde a polícia londrina não tem sequer uma arma, sequer um revólver, se você sacar um fuzil, você vai ser abatido. E assim você vai ser abatido se for no Canadá, se for nos Estados Unidos, se for na China, se for na França, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Portanto, meu amigo, minha amiga, não dá para o cara estar portando fuzil e andando pelo Rio de Janeiro como se nada houvesse. Tem de ser abatido. E nós temos de tomar os fuzis que estão em posse das quadrilhas. Não tem outra maneira. É cercar as comunidades, fazer um cerco, se possível, com o apoio do Exército, dos fuzileiros navais, e determinar a entrega dos fuzis. Porque baixando o potencial de letalidade, baixando o potencial ofensivo da criminalidade, a gente muda de patamar. Hoje, na Rocinha, no Vidigal, no Pavãozinho, tem mais fuzis que no Exército. Então você não tem condição de transpor aquela barreira. Lá na Rocinha tem mais fuzil do que no primeiro Exército. Como é que você pega todos os batalhões do Exército, tem lá na Rocinha 700 fuzis? Como é que você enfrenta? Eu estou dando um dado que é o dado da polícia, que é um dado que você, meu cidadão, minha cidadã, pode verificar. Nós temos 60 mil bandidos armados de fuzil no Rio de Janeiro. Como é que pode um troço desses, Zé? Nós temos 53 mil policiais
somando Polícia Militar e Polícia Civil. E 60 mil na criminalidade, atentando contra nós, nos assaltando, nos aviltando, nos esculhambando. Temos de reagir a isso.